Quando a gente lê um livro que tem guerra inspirado na história, a primeira coisa que a gente imagina quando uma mulher vai para a guerra é que ela vai como enfermeira, vai cuidar dos soldados e tudo mais. Só que isso a gente tem uma noção lá da Segunda Guerra Mundial. Mas você já leu algum livro onde acontece aquela guerra após o atentado de 11 de setembro? E ainda assim a gente vê uma mulher sendo convocada para essa guerra? Se você ainda não leu, então continue assistindo esse vídeo porque eu vou falar sobre um livro maravilhoso que conquistou muito meu coração. E é claro que depois dessa apresentação toda sobre uma obra que me conquistou muito, eu estou falando do livro Quando Você Voltar, da Kristin Hannah. Esse foi o último livro da autora que eu ainda não tinha lido e posso dizer que fiquei totalmente apaixonada e envolvida, apesar de toda a dor e sofrimento que esse livro é capaz de proporcionar. Aqui a gente tem a história de uma personagem, que é a Jolene, indo para a guerra, enfrentando situações extremamente difíceis, e ela vai como piloto, ela vai pilotar para os soldados. Mas antes disso tudo acontecer, a gente tem toda uma trajetória por trás. A gente conhece a Jolene, que é a personagem principal, e sofre desde muito cedo porque ela perdeu seus pais quando era muito nova, não tinha o que fazer, então ela decidiu se alistar, que ali ela via a sua família, ela sentia que fazia parte de uma família. Anos depois ela acabou conhecendo seu marido, o Michael, e eles se casaram, tiveram 2 meninas, e eles vivem um relacionamento do qual ela nunca teve, tem aquele amor do qual ela nunca pôde compartilhar com seus pais por ter perdido muito cedo. Só que nem tudo é as mil maravilhas. Tudo isso que eu citei realmente acontece no começo da relação deles. Só que com o passar dos anos, a relação foi desgastando, muitas coisas foram acontecendo, até que um dia o Michael chega para a Jolene e fala que não a ama mais. É como um balde de água fria tivesse caído totalmente nela e ela não soubesse o que fazer, como lidar com aquela situação, e ela tenta pensar como vai reverter essa situação, que aquilo deve ser somente um momento aleatório do marido, que ele deve ter falado na flor da pele e tudo mais. Afinal, ele é advogado criminalista, então tá sempre envolvido nos processos, sempre tentando ajudar os seus clientes e tudo mais. Só que ele não é um pai presente, não é um marido presente. Então isso acaba afetando a relação e ela tenta entender aquilo que ele disse para ela. Só que não tem muito tempo dela processar essa informação, porque é quando o exército a convoca para essa guerra após o 11 de setembro. E a vida dela e de todos os personagens muda completamente. Quando a Jolene parte para a guerra, ela parte junto com a sua melhor amiga, que também é alistada. E é uma situação que, ao mesmo tempo em que ela fica receosa em estar longe da família, ela sente o apoio da sua amiga, ela sente que realmente vai ter alguém ali para ajudá-la naquele momento, no momento de angústia, depois de começar a enfrentar todas aquelas coisas, tudo que ela vai encontrar ali na guerra. E aí, por outro lado, a gente vai ver o Michael sendo um pai presente, porque na ausência da Jolene, ele vai ser obrigado a cuidar das meninas. Claro que ele vai ter todo o auxílio e ajuda da sua mãe, mas ainda assim ele vai ter que ser um pai presente, ele vai ter que estar ali apoiando as meninas nos momentos mais difíceis, porque além dessa situação, elas sofrem com as questões da escola, porque na escola elas sofrem com a questão do bullying pela mãe, ser do exército, ser convocada, uma sensação muito estranha de falar isso, mas realmente é o que acontece. E aí a história desenrola a partir desse ponto e muitas emoções acontecem em cada capítulo. Antes da Jolene partir para a guerra, eu confesso que eu tinha ficado com muita raiva do Michael. Só conseguia imaginar como alguém pode ser tão frio a ponto de chegar em alguém e falar: eu não te amo mais. Não que isso seja errado, porque não é. Mas ao mesmo tempo, é muito estranho você conviver 12 anos com a pessoa e simplesmente chegar e jogar essa informação e pronto. Mas aí a minha visão do personagem foi mudando ao longo dos capítulos, principalmente após a Jolene ir para a guerra. A gente começa a entender realmente como ele estava se sentindo com relação ao trabalho, com relação ao casamento e tudo mais. A gente tem esse misto de emoções. E o título do livro realmente faz todo sentido para tudo o que acontece ao decorrer da trama. E eu posso dizer que a guerra, ela muda a vida das pessoas. A guerra, ela transforma as pessoas em diversos aspectos, seja por um lado positivo ou por um lado negativo. Porque, lendo essa obra da Kristin Hannah, eu percebi como a Jolene foi para a guerra de um jeito, retornou de outro. Tudo que ela vivenciou lá na guerra é algo que vai fazer parte agora do seu cotidiano e da vida da sua família. Então fica até difícil citar tudo o que aconteceu nessa obra, mas posso dizer que foi uma avalanche de emoções, porque é diferente. Um misto de raiva, de angústia, de impotência, várias sensações ali que a personagem tem enfrentado e que nós, leitores, acabamos absorvendo todo o que tem acontecido com ela. E isso causa muitas emoções, causa um aperto no coração, causa uma dor. E é um misto de emoções, um livro que vale muito a pena ser lido. E é claro, né, Kristin Hannah merece que todas as suas obras sejam lidas, sejam publicadas, sejam panfletadas, porque ela escreve muito bem.
também. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal fazendo ranqueamento de todos os livros da autora. Então assim, eu recomendo super a sua escrita, recomendo super suas obras para quem gosta dessas histórias com uma grande carga emocional, mas que por trás a gente consegue se identificar com alguns aspectos, consegue imaginar aquela trama em uma rotina, em um cotidiano. Então, exatamente isso que acontece quando você voltar. É um livro sensível, um livro marcante, um livro tocante, um livro que vale a pena ser lido, que vale a pena todo mundo dar uma chance. Infelizmente, essa é uma obra que foi publicada em 2013 pela editora Arqueiro. Não existem tiragens novas desse livro. Então, se você tem interesse em ler essa obra, existe o e-book disponível na Amazon, que eu vou deixar linkado nesse vídeo, ou você pode buscar em algum sebo e conseguir encontrar. Então, para completar esse vídeo, quando você voltar, ele existe sim um pano de fundo da guerra, mas ele vai muito além. Ele fala sobre o casamento, fala sobre a família, sobre a transformação na vida da Jolene, em como sua vida pode ter diversos altos e baixos, em como você pode lidar com algumas situações difíceis, situações dolorosas, mas que você consegue superar se você tiver força de vontade para lutar contra os seus medos, contra os seus demônios. Eu recomendo muito esse livro. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha opinião sem spoiler dessa obra. Queria ter falado mais, mas infelizmente não tem como. Mas se você ficou com vontade de conhecer, não esqueça que o link está na descrição desse vídeo. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!